é o melhor caminho para mim, que vou saber interpretar os modelos, ver o que está acontecendo nessa sociedade e poder dar um respaldo para o meu cliente? Ou seria o melhor caminho para a sociedade? O que seria esse melhor caminho para a sociedade? Esse melhor caminho para a sociedade é o desenvolvimento sustentável. Aí eu pergunto, aqui estamos com vários coordenadores de cursos de graduação, professores, etc. Como é contemplado nos nossos cursos desenvolvimento sustentável? Quantas disciplinas de desenvolvimento sustentável nós temos? Temos economia de recursos naturais, meio ambiente, desenvolvimento econômico, passa rapidamente em cima do desenvolvimento sustentável. O economista que hoje completo, multidisciplinar, que consegue interpretar as mudanças, as transformações, ele não deve fazer um estudo para dizer para o empresário que o melhor caminho para você atacar o mercado, para você destruir o concorrente, é com esse modelo, é com X. Ele deve conseguir passar o estudo do desenvolvimento sustentável. Só que o desenvolvimento sustentável vem em confronto com o que a gente vê hoje em dia. Porque o desenvolvimento sustentável ele não visa só a mim e a minha empresa. Ele visa a população, a sociedade e indiretamente o concorrente. Porque o desenvolvimento sustentável é aquele que todo mundo vai ganhar. Eu vou ganhar, apesar de ganhar menos, por não destruir o concorrente e não tomar o mercado, mas os outros também vão ganhar, porque eu vou conseguir desenvolver durante um longo prazo e vou deixar o mercado também em condições sociais mais justas. Só que aí eu pergunto, quantas matérias de desenvolvimento sustentável nós temos? O quão importante é esse tema para hoje? Porque nós estamos ficando esgotados de modelos econômicos que tentem traduzir crises e tentem sair dessas crises. Nós estamos num estágio de transformação que o capitalismo financiarizou de uma forma que é mais dinheiro e vai acabar não resolvendo. Não é a especulação, não é criando mais dinheiro, certos problemas. Então, eu acho que a solução para isso hoje em dia é fazer os cursos de graduações com que nós tenhamos economistas que possam desenvolver modelos sustentáveis. Modelos sustentáveis por quê? Os recursos, eles infelizmente não são infinitos. Os recursos são finitos. E se não estivermos atuando no mercado, trazendo esse desenvolvimento sustentável, futuramente não vamos ter solução nenhuma. Eu gostaria que vocês pensassem e discutissem essa questão. O desenvolvimento sustentável, na minha ótica, é o verdadeiro cerne que o economista tem que sair da faculdade focado. Não que ele não saiba fazer outro tipo de estudo, dizer onde é o caminho mais agressivo e tudo, mas o melhor caminho para a sociedade, o melhor caminho para mim, para o empresário, para a sociedade é o desenvolvimento sustentável. Mais uma participação? Professor José. Boa noite, eu sou Luiz Chiltado, sou professor da UESA, Universidade Estadual. Eu acho que esse tema é uma grande questão, né, que sempre nos atordoa, né? Quais são os desafios da formação e como formar isso? Lembrando lá o professor que colocava o economista como um ornitorrinco, né, que tem um pouco de tudo. Então imagine o desafio de formar uma profissão, um profissional que tem que saber muito de economia, um pouco de filosofia, de matemática, de história, de matemática. Então é realmente um grande desafio para a gente fazer isso, essa questão. Eu acho que se a gente for perguntar a cada paradigma qual deve ser a linha de formação, qualquer paradigma vai dizer que são as suas linhas. Se a gente perguntar aos heterodoxos, ele vai dizer, olha, o caminho de formação tem que ser a questão heterodoxa, e ele vai dar toda uma explicação porque os heterodoxos falam isso. Se você pergunta isso ao do mainstream, ele vai defender justamente e vai apresentar uma argumentação, uma retórica, esse deve ser o melhor modelo para fazer essa questão. Por isso que eu acho que o princípio que orienta a ANCHE, que vem orientando as nossas diretrizes, que é a pluralidade, seria o melhor caminho. Cabe ao curso de graduação apresentar a questão da pluralidade e mostrar os diversos caminhos, e o aluno, na sua perspectiva de valor e visão de mundo, ele vai escolher qual é o caminho mais importante. Então, um bom curso é aquele curso que é plural, que tem que colocar essa capacidade. Agora, além dos paradigmas, a gente tem que pensar também nos instrumentos, né, na instrumentalização. Então, a formação do economista não pode prescindir justamente dessa questão operacional e essa questão da instrumentalização. Isso é muito importante com relação a isso.
Por isso que eu gostei muito da fala do professor Tomé, quando ele traz algumas questões que fala isso. Porque não adianta a gente estar se fechar na questão de dizer assim, ó, a melhor formação é essa. Não, porque o nosso curso, a gente está numa discussão de sociedade, a gente precisa abrir esse debate para produzir consenso no sentido disso, seja com o mercado de trabalho, seja com os avaliadores da CAPES, os avaliadores do MEC, de mostrar para essa questão. Porque se a gente se fecha, a gente se furta esse debate de colocar qual é essa melhor questão. Então eu acho que a gente precisa estar atento mesmo para aquelas perguntas que foram levantadas, por mais que seja falta essa dicotomia de teoria e prática, ela existe. Então, se a gente quer compreender a realidade, a gente tem que entender que essa é uma dicotomia. Os nossos alunos enchem o nosso saco dizendo para que serve essa teoria, para que serve isso, que a gente tem que estar explicando a cada semestre que não existe essa dicotomia. E aí, quando dizia Marx, né, quando uma certa, essa certa fantasia começa a existir de tal forma que ela começa a ser real. Então, essa dicotomia, né, ela passa a ser real. E a gente tem que estar explicando tudo. Tem que estar aberto a esse debate para deixar muito claro e pontuando essa questão. Então, as questões que o Tomé levantou é muito importante por conta que a gente tem que sair daqui, no caso da entidade como a ANGE, que defende a pluralidade, tem essa perspectiva de entender a realidade da economia brasileira, a partir dessa dinâmica que é muito bem descrita pela professora Vanessa, mas de convencer as outras pessoas que estão discutindo o curso conosco, convencer pares e atores importantes no processo de formação. Seja atores institucionais, como os avaliadores da CAP e do MEC, seja os nossos próprios alunos que estão muito preocupados com a questão da empregabilidade. Essa é uma grande questão. Ou seja, a que ponto essa teoria vai me levar para o mercado de trabalho? Isso é uma questão que os alunos estão sempre cobrando para a gente. E o que a gente tenta responder é justamente isso. Se você tem uma formação de base, complexa, e capaz e plural, você tem mais capacidade de chegar ao mercado. Claro que aliado a isso com um todo instrumental. Por isso que eu acho que dentro dessa formação é importante a gente insistir na pluralidade e ter caminho de instrumentalização. Um pouco do que a gente discutiu à tarde na mesa sobre isso, ou seja, como é que eu passo de uma teoria, de uma formação teórica, de uma experiência histórica para a questão de prática. Talvez os caminhos dos laboratórios, a questão dos estágios, seja caminhos que a gente possa colocar isso. Eu acho que essa perspectiva, o grande desafio do curso é de dar essa formação básica plural e dar caminhos de instrumentalização para que esse aluno possa ter a clareza de que ele, aprendendo a teoria, ele vai ter capacidade de instrumentalizar para responder o desafio da sua realidade regional e da sua realidade do país. Então eu acho que a gente deve insistir nessa questão, mas não colocar isso como uma coisa fechada, porque nós sabemos disso, mas os outros, como diria isso, a torcida do Flamengo ainda não sabe dessa questão. A gente precisa levar essa pauta para discutir isso, principalmente com esses outros atores que interferem na questão do produto final, que é o economista formado. Então, mais pluralidade, mais debate e mais paciência para a gente insistir e levar essa consciência de que essa é a melhor formação, que essa é a melhor maneira de formar economista no Brasil. Bem, como já foram colocadas 3 posicionamentos, a gente passa a primeira palavra para a professora Vanessa Pedrelli para esclarecer e depois a gente retoma as solicitações. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que eu quero deixar claro, não estou aqui como representante da ANGE, né? Então, quer dizer, o que eu coloquei aqui não se referiu nem sequer, ainda que no final a gente tivesse sido obrigado a um pouco colocar isso, de qual deve ser o perfil do curso de economia. De qual é o desafio para um economista no mundo de hoje. A minha reflexão não foi nem referente ao que deve ser o currículo de economia, ainda que no final a gente tivesse falado um pouco sobre isso. E nesse sentido, o economista de hoje ele tem que enfrentar a dicotomia da compreensão da realidade. Os modelos mais ortodoxos têm tido dificuldade de compreensão. Eu diria que, inclusive, os próprios representantes do FMI hoje
colocam a possibilidade, por exemplo, da importância de controle de capitais, coisa que anteriormente era um absurdo, porque está tão clara a volatilidade e o fato de que isso vem de especulação, que foram obrigados a tratar da questão da necessidade de controle. Tivemos agora, no Banco Central, teve um seminário sobre a questão do aniversário do Plano Real, e vieram economistas do FMI. Um deles colocou claramente isso. Um dos paradigmas importantes hoje é controlar o excesso de volatilidade. No que o pessoal lá da PUC do Rio falou, isso não é perigoso o senhor falar? O que ele respondeu, são dados de realidade, né? Então, hoje também existem várias outras discussões que se colocam o que fazer no momento de instabilidade. Vários economistas colocando não sei, não sei, não sei. Certo? Que partem do perfil do mainstream. Então, eu acho que uma das coisas importantes, compreender esta realidade complexa, é um desafio importante para o economista. Esta, para mim, é uma das questões fundamentais e que envolve um maior aprofundamento que vai para além de ensinar as diferentes vertentes. É ensinar as diferentes vertentes e puxando o aluno, se queremos colocar isso no debate de agora, puxando o aluno para pensar sobre o que ele está aprendendo e se isso tem uma interface com o mundo real. Porque também apresentar as vertentes de forma solta e sem ninguém dar um direcionamento, não creio que seja por aí. Cada escola de pensamento, cada curso vai claramente ter uma dominância de uma determinada escola de pensamento, sem inexorável. É uma garantia que sejam dadas todas as linhas para que o aluno possa minimamente se analisar, mas necessariamente vai ter um direcionamento, cada escola vai ter o seu direcionamento. Agora, a grande questão é você extrair do aluno o pensamento. Segunda questão, qual é o nível que se vai exigir em nível de graduação? Em nível de graduação, nós vamos fazer uma modelagem complexa, parará? Não, creio que não. Isso aí é uma coisa para nível de pós-graduação. E aí, entrando já na pergunta da questão dos modelos dinâmicos, veja bem, a questão, nós temos que trabalhar com duas coisas. Vamos analisar duas questões. Primeiro, uma discussão qualquer discussão que trabalhe com modelo, não vou falar a palavra modelo, com um instrumental matemático, estatístico mais complexo, a meu juízo, ela deve ser trabalhada em consonância com o pessoal da estatística e matemática, porque o economista não será estatístico e matemático, assim como o matemático e estatístico não será economista. Nós temos que trabalhar de forma mais interligada, porque senão, na verdade, nós não estaríamos formando os economistas, nós estaríamos formando matemáticos e estatísticos. E quem é que vai pensar em economia? Né? A minha filha, por exemplo, acabou de fazer matemática, acabou de fazer o mestrado em economia na Universidade de Lyon. O orientador dela colocou o seguinte: olha, nós estamos achando que das próximas turmas nós vamos contratar só estatístico. Ótimo, então o senhor fecha o curso, né? Não precisa ter economista, né? Então, na verdade, o economista também ele tem uma expertise muito particular, porque se ele se dedicar apenas a estudar o lado aplicado da matemática e da estatística, que é um mundo e é de extrema sofisticação, ele vai deixar de estudar o seu métier. Então, o melhor, quando vamos trabalhar com coisas mais complexas, vamos trabalhar de forma interligada. E vou te dizer mais, vários economistas trabalham fazendo modelos mais complexos sem entender bem dos modelos mais complexos, porque não são matemáticos nem estatísticos. E muitas vezes trabalham mal. Né? Trabalham mal. Outra coisa importante dentro da discussão de modelos dinâmicos, você citou, por exemplo, não acho que haja limites de modelos dinâmicos. Primeiro, vários modelos dinâmicos têm sido desenvolvidos. Agora, destaco, por exemplo, uma questão. Você cita, por exemplo, os modelos do